eu sou Tarsila Barbosa, sou psicóloga educacional e psicopedagoga e vim conversar com vocês hoje sobre a ansiedade infantil, agora no contexto da pandemia. Então, nós temos ouvido falar muito sobre a ansiedade, o impacto dela na nossa vida diante do Covid, de tudo que tem acontecido, não é mesmo? Mas as preocupações não são apenas nos adultos, as crianças também são impactadas com isso. E como que a gente percebe a ansiedade nas crianças agora, nesse retorno das aulas, a pandemia que ainda não acabou, não é mesmo? Então a gente vê as crianças super preocupadas com esse retorno das aulas presenciais. Elas ficam sem saber se os colegas vão retornar, se terão amigos novos, aqueles amigos, a saudade dos amigos que não estão mais aqui, que mudaram de escola talvez, ou que se distanciaram, as amizades que enfraqueceram nesse contexto. Sem contar com medo para as provas. Isso é uma coisa que tem atormentado muito as crianças, porque antes elas estavam fazendo as provas à distância, online. E agora é ali na sala, a pressão, os professores em cima, então as crianças ficam com bastante medo, elas ficam inseguras, elas não sabem se vão lidar ainda com a doença, a morte, e algumas perderam alguns queridos também. Então essas preocupações também atormentam as crianças, deixam elas muito inquietas. Aliás, a inquietação é um dos principais sinais da ansiedade nas crianças. Vocês vão ver as crianças agitadas, birrentas, mais choronas. E isso muitas vezes nós interpretamos como malcriadas, nossa, elas estão fazendo birra. Mas não, às vezes são sinais de que elas estão passando por um momento difícil para elas também, elas estão passando por desconfortos por conta da ansiedade, das preocupações e estão precisando de ajuda para lidar com aquilo. E vou falar para vocês também que a ansiedade ela faz parte do nosso dia a dia, então vai fazer parte também da vida das crianças. Às vezes a ansiedade vem e vai se resolvendo com o tempo também. Mas, em alguns momentos, a ansiedade ela é preocupante para nós. E eu vou deixar aqui algumas dicas do que você pode perceber nas crianças, que são sinais de alerta de que a ansiedade está muito mais elevada do que poderia estar neste momento. As crianças elas vão começar a se distanciar mais dos amigos, o baixo rendimento escolar também, mas perceba que esse baixo rendimento escolar não vai ser notado somente no boletim, até porque, no contexto da pandemia, a forma de avaliação era diferente do que está acontecendo agora. Mas você vai perceber a criança um pouco mais distante, desatenta, não conseguindo se concentrar, com dificuldade para fazer as lições, para aprender. Elas vão apresentar também dificuldades no sono, né? Então, muitos distúrbios no sono, dificuldade para dormir, pesadelos constantes, inclusive a alimentação também é prejudicada nesse momento. Elas vão ou comer demais, a compulsividade infantil, né, na alimentação, ou menos, vão ser mais seletivas na alimentação também. E dentre outros sinais, mas esses daí são os mais comuns e são sinais de alerta para a gente de que alguma coisa está acontecendo e nós vamos verificar isso também diante do tempo. Então, se está persistindo, se está atrapalhando a vida dela, atrapalhando nas relações, na escola. E o que fazer diante disso? Perceba que as crianças elas estão passando por um momento de desenvolvimento, elas estão crescendo, né? Estão se amadurecendo emocionalmente e também cognitivamente. Elas ainda não têm maturidade para interpretar as coisas de uma forma mais clara. Esteja atento ao que as crianças estão falando, o que elas estão percebendo, para ajudar a esclarecer para elas as coisas que estão acontecendo. Mas nem sempre vai ser fácil. Porque quando as crianças estão assim, nessa agitação, elas vão estar dando muito mais trabalho do que o normal, né? Algumas malcriações, como eu tinha falado antes, e a gente vai estar também ansioso diante disso, querendo aquela organização, a ordem, a calmaria, não é? E pensa comigo, se as crianças estão manifestando isso porque elas estão com algumas dificuldades emocionais, se a gente vai lá no impulso também do momento e briga e fala coisas sem pensar, isso vai deixar as crianças mais tranquilas ou mais ansiosas? Elas vão ficar muito mais ansiosas e aí começa aquela bola de neve, vai só aumentando o problema.
tente primeiro lidar com a sua ansiedade. Se acalme, respire primeiro, vá conversar com as suas crianças, ouça, permita que elas expressem de alguma forma o que está passando na cabeça delas. Promova algumas atividades em que ela possa se expressar, desenhar, brincar, comunicar o que está acontecendo dentro da cabeça dela. Fique atento às brincadeiras, promova alguns momentos assim que ela possa expressar por meio de um emoji, por exemplo, o que está acontecendo dentro dela. Nos brinquedos, as bonecas, por exemplo, elas vão expressar muito do que é dela. E eu me preocupo muito, inclusive, com como a pandemia impactou o excesso de telas. Por quê? Quando a gente percebe as crianças muito mais tempo no celular, na TV, smartphone, né, no tablet, esses meios eletrônicos, elas ficam menos tempo brincando e mais tempo ali só alimentando a cabeça com mais informações, mais estímulos, e esse excesso de coisas deixam elas mais ansiosas, muito mais agitadas, impacientes, porque nos jogos eletrônicos, elas estão ali o tempo todo sendo reforçadas no momento, é muito estímulo, muita coisa, muita cor, muito som. É difícil para ela sentar ali na escola, ficar atenta a uma folha, um caderno, um livro, ouvindo a professora, e elas ficam mais e mais intolerantes à frustração, ao tédio. São coisas que fazem parte da vida. É claro que isso é uma coisa que a gente tem tido dificuldade há alguns anos, mas eu percebo como a pandemia acelerou ainda mais o tempo abusivo das crianças assim. E o que vocês vão fazer para avaliar isso? Quanto tempo as crianças estão passando com o celular na mão? A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que uma criança de 5 a 10 anos fique de 1 a 2 horas no celular por dia. Celular, computador, aí entra tudo, televisão também. Imagina só, 2 horas no máximo por dia. E isso aumenta para 3 horas quando adolescentes. Cuidado com isso. Não só pelo conteúdo, né? Inclusive é uma atenção importante também, porque nesses meios elas acabam tendo acesso a conteúdos que não são apropriados à idade delas, são mais vulneráveis também a violências. Sempre que elas estiverem fazendo essas atividades, com uma supervisão de vocês, de algum adulto. Mas cuidem também desse tempo. Por exemplo, trabalhar com elas o tempo de cada coisa. Então é hora de estudar, hora de brincar, hora de jogar. E saiam das paredes, né, de dentro de casa, vão fazer alguma atividade ao ar livre, brincar lá fora, tomar banho de sol. Isso vai ser muito importante para as crianças e vai ajudar elas a lidarem também com as emoções, prevenir que elas desenvolvam situações assim como a ansiedade e outros transtornos mentais também. E eu quero deixar um último alerta aqui para vocês. Você que é pai, mãe, cuidador, avó, professor, saibam que todos os dias, 24 horas por dia, nós temos profissionais da área das mídias sociais trabalhando para produzir conteúdos para consumir cada vez mais a atenção dos seus filhos. Eles estão ali querendo acessos, visualizações, downloads, e a gente precisa estar pronto também para lidar com isso. Busque ajuda, busque informações e conte conosco também para lidar com isso. Eu espero que vocês tenham sucesso no desenvolvimento e na atenção ao que os seus filhos estão tanto precisando agora. Educação Adventista muito além do ensino.